No processo de diagnóstico, existe um movimento importante, que é o movimento diferencial. Por quê? Porque, às vezes, pessoas apresentam sintomas muito parecidos ou até mesmo semelhantes, manifestações que podem ser confundidas com os sintomas de cada transtorno. A gente pode pensar como exemplo, considerando os diagnósticos que nós já vimos, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada e ela pensa o tempo inteiro sobre os horários. Ela está sempre pensando no horário de entrar, no horário de sair, não se atrasar, se dá para mudar o horário, se dá para reorganizar o horário. Ela faz tabelas com horários. E essa ansiedade, essa preocupação vão muito relacionadas com o quanto ela pensa no tempo e nos horários. É uma obsessão? E aí a gente vê, é um pensamento fixo e é um pensamento recorrente com um tema só, um monopólio de um tema. Mas não é uma obsessão, porque não é algo visto como dissonante do universo daquilo que aquela pessoa tem como importante, tem como prioritário. Então, está em sintonia com o universo de referência dessas pessoas. Então, é uma manifestação da ansiedade e não uma obsessão. A questão do pensamento fixo no horário. Da mesma forma, vamos imaginar alguém que está num quadro de transtorno depressivo maior e pensa muito, eu sou um lixo, eu não sirvo, eu sou um lixo, eu não sirvo. É um pensamento fixo. A pessoa ela tenta fazer qualquer coisa e pensa, eu sou um nicho. Mas, mais uma vez, isso está em sintonia com as emoções que ela está experimentando, com o quadro depressivo que está muito intenso. Então, isso é uma manifestação desse universo atual de referências dela, do estado depressivo que ela se encontra. Não é uma obsessão, é uma ideia fixa, recorrente, um tema que condena, mas não é uma obsessão. Então, é importante essa diferenciação, né, para a gente, então, fixar. Quando nós chamamos pensamentos recorrentes de obsessões, pensamentos recorrentes e perturbadores nem sempre são obsessões. Nós todos, todas as pessoas, independente de ter transtorno obsessivo compulsivo ou não, podem ser dominadas por ideias e preocupações exageradas e angustiantes, né? Essas ideias e preocupações que consomem, que dominam, que tomam conta de nós. Mas há preocupações que estão de acordo com o contexto, com o ritmo das nossas vidas, com as nossas emoções, com os nossos valores. Então, uma diferença importante para eu identificar as obsessões é a diferença entre pensamentos egodistônicos e pensamentos egocintônicos. Egodistônicos são aqueles que destoam desse universo, desse contexto, dessas referências da pessoa. Nós vamos chamar as obsessões quando for egodistônico. Então, no transtorno obsessivo compulsivo, os pensamentos são invasivos, indesejados, egodistônicos. Os pensamentos são acompanhados de ansiedade, uma ansiedade comprometedora. A pessoa se sente impelida, como nós vimos, a ter outros pensamentos, a ter determinadas ações que são as chamadas compulsões. As compulsões, então, são as atitudes relacionadas às tentativas de afastar esse pensamento indesejável que gera grande ansiedade e é invasivo. A relação entre as compulsões e as obsessões vem de um sentimento inflado de ameaça, a pessoa se sente ameaçada, e a gente pode imaginar o quanto num contexto como esse de ameaça objetiva, para algumas pessoas é um estressor, intensifica o quadro do transtorno.
um sentimento inflado de responsabilidade, né? Porque, como nós vimos, nós temos pensamentos absurdos, nós temos pensamentos agressivos, nós temos pensamentos invasivos, mas a pessoa ela se responsabiliza como se aqueles pensamentos pudessem ser a causa de algo, como se aqueles pensamentos pudessem prejudicar alguém, pudessem danificar alguma coisa. É um grande poder atribuído ao pensamento. É muito comum que sejam pessoas perfeccionistas, que acreditam que devem fazer tudo em ordem, tudo certo, tudo da melhor forma, e uma angústia diante de algo que faz parte da nossa vida de todos os dias, que é a incerteza. A chave, então, é a gente perceber essa importância exagerada que a pessoa confere aos pensamentos, como se aquele pensamento tivesse o poder de fazer algo, né? Tem um exemplo de uma pessoa que, se visse um caco de vidro, tinha que juntar esse caco de vidro, tinha que levar, porque imaginava que o fato dela não ter recolhido o caco de vidro, ou até mesmo o medo de ter passado por uma calçada e não ter visto um caco de vidro, se alguém se machucasse, seria a culpa dela. Então, olha como é grande a culpa sentida e o pensamento de, nossa, e se eu me distrair e não vi um caco de vidro na calçada? Então, a pessoa, ela acha que é possível, né, e necessário controlar os pensamentos. Ao invés de perceber que há pensamentos que vêm, e por mais absurdos que eles sejam, mais estranhos que eles sejam, mais pesados que eles sejam, mais agressivos que eles sejam, eles são pensamentos e não ações. A pessoa ela se culpa e olha para esses pensamentos como se fosse algo muito condenável, muito desprezível, muito repulsivo, por ter como se fosse uma fusão entre o pensamento e a ação. Ela pensar alguém acontecendo mal, ela pensar alguém se machucando, ela pensar alguém adoecendo, é como se fosse um equivalente, com essa importância grande conferida ao pensamento, um equivalente à ação. Outros transtornos que estão no espectro do toque, que envolvem, né, ações que a pessoa vai fazendo e tem dificuldade de controlar, são o transtorno de acumulação, em que a pessoa, junto, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa que eu contei do caco de vidro comece a juntar caco de vidro, e imaginar que algo muito ruim vai acontecer se ela jogar esses cacos de vidro fora. Então, muitas vezes o transtorno de acumulação vem com essa ideia. Se eu jogar fora, algo muito ruim vai acontecer. Então, tem a similaridade com o toque, está no espectro do toque, no mesmo capítulo do DSM, inclusive. O transtorno dismórfico corporal, que é um pensamento muito onipresente, muito forte, de que há algo de errado com o corpo. Então, precisam ser feitas correções, porque há algo de errado no corpo. A tricotilomania, que é a pessoa que vai arrancando cabelo diante de uma ansiedade, ela arranca, pode ser cabelo, pode ser pelos. E a dermatotilexomania, que é quando eu tenho uma feridinha, quando tem casca, cutucar. Esses são os transtornos que também estão no espectro do toque. Ter toque, a gente vai ver mais para frente os transtornos de personalidade. E existe o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Quando a gente se refere à personalidade, né, o que significa dizer de um transtorno de personalidade? Que não está nos sintomas específicos, numa situação de ansiedade, por exemplo, numa reação emocional. Está na forma como a pessoa constrói sua forma de ser e de se relacionar. Os sintomas, eles se entranham nessa construção da personalidade, dessa construção da forma de ser e de se relacionar. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo é diferente da personalidade obsessiva-compulsiva. Não é a mesma coisa, ok? A gente vai ver mais para frente os transtornos de personalidade. O importante agora é guardar isso, que o transtorno ele vai estar relacionado a uma desorganização, relacionado a um sofrimento, na forma como a pessoa construiu o seu modo de ser, de agir, de se relacionar. No toque,
a gente está olhando para manifestações mais específicas, né? Quando a gente fala da personalidade obsessiva compulsiva, não necessariamente do transtorno, mas de uma personalidade, tem a ver com ser organizado, com ser perfeccionista, sistemático, metódico, pessoas que se preocupam bastante com organização, com sujeira. Então, uma pessoa que está sempre limpando, a gente fala, ah, tem toque. Mas não é bem assim. Isso pode ser uma característica da personalidade da pessoa. E se isso não traz sofrimento, não traz prejuízo, não é um transtorno. Então, pessoas que se preocupam bastante com questões com organização e sujeira, isso não significa que elas têm toque. No entanto, nas pessoas com toque, as práticas são mais específicas. Então, enquanto uma pessoa com uma personalidade organizada, metódica, perfeccionista, pode limpar a casa todo, o dia todo, e está sempre preocupada com higiene, está sempre preocupada com limpeza, a pessoa com toque ela pode ter um ritual muito específico, uma compulsão muito específica, por exemplo, deixar a cozinha limpa, mas as outras partes da casa não, né? Aqui o exemplo dado é banheiros impecáveis com cozinhas imundas. Lavar a mão muitas vezes ao dia, mas não lavar as roupas com frequência. No toque, a compulsão ela é mais específica no transtorno de personalidade ou na personalidade sem o transtorno, é um traço da forma de ser, de agir e de se relacionar. Então, esses são alguns aspectos importantes quando a gente pensa na questão da diferença entre os diagnósticos.